pessoal, tá no ar mais um episódio do Cast for Closer, seu podcast para dominar Sales Engagement e colocar suas metas no bolso. Para você que nos ouve pela primeira vez e não me conhece, eu sou Diego Cordovez, um dos fundadores da MeTime, referência brasileira em Sales Engagement. O MeTime Flow, nosso software, entrega produtividade para o seu time de SDRs, para que eles consigam agendar mais oportunidades comerciais e, claro, para você, liderança comercial, devolve o controle da operação de prospecção às suas mãos. Para você conhecer, acesse metime.com.br. A novidade, nós temos uma demonstração interativa totalmente gratuita. Você não precisa falar com os nossos vendedores para conhecer o software. Clica lá, sai vendo, sai usando, percebendo como pode ajudar a sua operação. E aí sim, se você achar que faz sentido, nosso time está à disposição para te atender. O tema do episódio de hoje é conduzindo diagnósticos de acordo com a maturidade do cliente. Olha que legal. Que coincidência ou não, para você que não acredita nisso. Um dos primeiros vídeos que nos fizeram convidar o Jake Dunlap, palestrante internacional que veio ao Engage, nosso evento presencial co-organizado com a Plumes esse ano, foi um vídeo onde o Jake falava sobre como conduzir diagnósticos comerciais de acordo com a maturidade do cliente, se ele é mais ou menos consciente do problema. Conheci a nossa entrevistada de hoje no Engage, e conversando mais depois sobre a preparação, um possível episódio, ela me mostrou esse material exatamente sobre como conduzir diagnósticos de acordo com a maturidade, e eu tive a certeza de que esse episódio precisava sair. A gente nunca falou sobre esse tema aqui no podcast e as dicas são ótimas, vocês vão perceber que fantástico vai ser esse episódio, muito prático, e a gente vai aprender a falar com o lead de acordo com a maturidade e o nível de consciência que ele tem, certo? Ana Moraes, nossa entrevistada, consultora, mentora em vendas, mentora em liderança comercial também. Ana, teu primeiro episódio com a gente, eu estou muito feliz, fica muito à vontade para se apresentar, para dar um abraço na audiência, e aí sim a gente passa para as perguntas. Obrigada, Cordovez. É um prazer estar aqui. Bom, estou me sentindo orgulhosa porque eu que sou uma ouvinte assídua do Cash for Closer, estar aqui hoje como convidada é um prazer para mim. Bom, vou me apresentar brevemente para a gente começar. Eu sou consultora empresarial de vendas e mentora, de líderes e de vendedores, né? Líderes comerciais e vendedores para que as pessoas se tornem vendedores de alta performance e consigam impulsionar os resultados e a carreira. Eu tenho mais de 15 anos de experiência em vendas. Eu comecei no varejo, comecei a trabalhar bem novinha, e em tecnologia eu entrei há mais de 12 anos, né? Então, tive a oportunidade de passar em grandes empresas que são, né, bem conhecidas, e hoje estou nessa nova carreira impulsionando, e aí esse tema ele é muito legal, porque como você disse, ele é um tema muito prático, né, e que traz alguns problemas que a gente tem hoje, principalmente quando a gente fala de vendas B2B. Show. Pulando para as perguntas agora, Ana, o primeiro papo aqui que eu quero ter contigo é quando a gente vai diagnosticar um cliente que está inconsciente do problema. No seu próprio material ali sobre os níveis de consciência, esse é o primeiro ponto, esse é o primeiro nível, né, Uhum. onde o cliente não faz ideia de que tem um problema a ser resolvido. Como, na sua opinião, a gente conduz um diagnóstico com um lead, com um prospect que ainda está inconsciente do problema e, de repente, o nosso SDR agendou aquela reunião e a gente tem ali que desenvolver o diagnóstico? Uhum. Excelente. Bom, antes de responder a pergunta, eu vou até dar um contexto, né, do porquê que isso acontece. Hoje, em vendas B2B, a gente evoluiu muito, principalmente em tecnologia, com relação a processos, né? Nós temos Perfeito. processos muito bem desenvolvidos para cada etapa, e o que acontece muitas vezes é um apego excessivo a esse processo. E isso faz com que os vendedores, às vezes, eles ajam com o cliente da mesma maneira, para um cliente inconsciente e para um cliente muito consciente, por querer seguir esse processo desde o início. E Perfeito. isso é cansativo, isso acaba alongando o ciclo de vendas, desconectando o cliente, né? E a gente acaba tendo problemas na taxa de conversão por conta disso. Então, nesse primeiro nível, que é um cliente inconsciente do problema, a gente já entra no primeiro atrito, que é marketing e vendas. De quem que é a responsabilidade de educar o cliente? Marketing ou vendas? Para mim, é uma responsabilidade conjunta. Por quê? O marketing ele tem algumas limitações onde ele não consegue dar a certeza de que vão chegar os clientes do mundo ideal, que seriam os últimos níveis, né? Nível 4 e nível Aham. 5 de consciência. Então, teoricamente, nem deveria chegar esses clientes até a gente. Mas eu queria, antes até de responder a sua pergunta, contar por que que esses clientes eles podem chegar. Um Claro. primeiro ponto é,
A gente, enquanto marketing ou enquanto vendedor, pessoas de níveis diferentes de consciências interagem com a nossa marca, né? De Perfeito. diferentes cargos, de diferentes segmentos. Então, isso faz com que pode ser que um lead levante a mão e ele tenha um baixo nível de consciência. Tem pessoas que são mais abertas a conhecer novos produtos, outras nem tanto. Então, falar que é somente um lead outbound, que não tem, né, um nível de consciência alto, nem sempre, porque alguém pode levantar a mão e ter um Uhum, baixo nível de consciência também. Então, isso que precisa ser muito personalizado em cada diagnóstico. Então, qual que é a estratégia para um cliente que ele é inconsciente do problema? Ou seja, ele não tem consciência ainda. É o vendedor fazer um trabalho de um médico, né? Fazer um bom diagnóstico antes de uhum, prescrever algo. Então, a estratégia nesse caso é a educação. E aí, diferente do marketing, por exemplo, que educa para um grupo de pessoas, para um público-alvo, eu, como vendedor, estou tendo a chance de educar no um a um, ou seja, uhum. educar de uma forma personalizada, entendendo mais a fundo a dor daquele cliente, o cenário que ele se encontra hoje, o que que ele almeja. Então, eu consigo educar de uma forma muito mais assertiva. Então, o que que eu poderia fazer para um lead que chega inconsciente do problema? Eu posso, por exemplo, eu preciso fazer descobertas, fazer perguntas abertas, identificar essa dor mais a fundo. E aí, isso é até uma questão de desenvolvimento para os vendedores. Porque em mercados enterprise é muito comum que Uhum. seja esse o modelo de vendas, né? O lead, ele, muitas vezes ele não levanta a mão, é mais incomum nesse mercado. Então, você precisa abrir as portas. Então, até se você, como vendedor, tem uma meta de ganhar mais, de trabalhar com tickets maiores, você precisa ser bom em fazer essas descobertas, em ir mais a fundo. Legal. E aí, outra coisa que a gente faz é estimular a reflexão sobre o problema. Então, em materiais, por exemplo, eu trago materiais com dados de reflexão sobre aquele problema, e sempre o meu objetivo vai ser passar o cliente para um próximo nível. Então, se ele é inconsciente do problema, eu preciso deixar com que ele seja para que ele se torne consciente do problema, para que ele saia desse estágio e passe para o próximo. Essa sempre tem que ser a minha mentalidade quando eu vou começar o meu processo. Ótimo. Eu vou só complementar com uma prática que a gente fazia aqui na MeTime. A gente usava um documento chamado Discovery Prompter. A gente aprendeu num curso da Gong. É um documento que a gente chama de esquenta diagnóstico. Ele tem 5 slides com a capa. 3 são problemas comuns para gerar identificação. E o quinto slide diz: chega de falar da gente, me conta um pouquinho sobre a sua visão e seus desafios sobre a prospecção. Então é uma educação rápida, porque o tempo do vendedor é caro. Porém, o quinto slide já põe: olha, chega de falar da gente. O que você busca? Qual que é a sua visão e suas prioridades em relação à prospecção? Põe o lead para falar. É uma pergunta aberta, de exploração. Faz uma educação rápida e deixa o lead falar. E, nossa, os vendedores adoram essa prática e gera uma abertura e já uma primeira conexão para aquele lead que não está educado. Ah, isso é um problema. Eu não sabia, mas é um problema. E tem uma explicação também porque desses 3 desafios. Então, acho que fica uma dica prática aqui para você às vezes lidar super rápido e já. De novo, esse esquenta diagnóstico, o propósito dele é colocar o lead em uma temperatura já num grau de maturidade um pouco maior para você começar a falar de produto, proposta de valor e tudo mais. Ana, o segundo estágio que você pontua tem a ver com o lead estar consciente do problema. Aqui a gente pode falar de leads que às vezes conversaram com amigos, soube num grupo de WhatsApp que isso era um problema, não tem ideia ainda de quem resolve melhor, mas já está consciente do problema. Qual o próximo passo com esse lead no segundo estágio aqui? Como é que eu faço esse diagnóstico? Ou quais são os próximos passos dentro do diagnóstico para esse lead que já está consciente que o problema existe? Quando o lead está consciente do problema, quais sinais que ele dá? Ele assume o problema, né? Uma coisa que Aham, não acontece muitas vezes no primeiro estágio. E algumas vezes também ele traz as dores de uma forma mais fácil, você não precisa perfeito. cutucar tanto como num primeiro nível. É muito importante a gente fazer uma análise também do que a gente vende, para qual mercado que a gente vende, para entender
que muitas vezes vai ser muito comum a gente pegar clientes nesses dois primeiros níveis de consciência, que são os Legal. níveis mais baixos. Vamos supor, se você trabalha com um produto extremamente inovador, muito provavelmente você vai pegar clientes de baixo nível de consciência. Com certeza. Vamos supor, a inteligência artificial agora está num boom e o mercado está ficando mais educado em relação a isso. Porém, já existem pessoas que vendem inteligência artificial há muitos anos e o Aham. mercado não é tão maduro. Então, cabe ao vendedor, né, fazer essa educação. Um outro ponto também é quando a gente tem um produto em que ele atende vários mercados e alguns segmentos são imaturos. Então, eu vou dar um exemplo da MeTime mesmo. Supondo que a MeTime, né, Sales Engagement, atende vários mercados. O mercado de tecnologia provavelmente é um mercado mais consciente desse Com certeza. produto. O mercado de varejo, por exemplo, vai exigir um outro tipo de diagnóstico. Então, só queria trazer esses dois hacks, porque é muito importante que a gente tenha isso. Qual Uhum. que é o tipo de produto que eu trabalho, quão é inovador o meu mercado, né? E o quanto também o cliente que eu estou atendendo, ele é maduro em termos de cargos, segmentos, etc. E aí, falando sobre clientes conscientes do problema, qual que é a estratégia nesse caso? Nesse caso, a gente começa a explorar as soluções, porque qual que é o meu objetivo? Passar ele para o próximo step, que é deixar o cliente consciente da solução. E explorar soluções é algo que também eu vejo muitas falhas no dia a dia, porque a gente tende a falar muito sobre a nossa solução, mas na Uhum. verdade um cliente que ele é consciente sobre o problema, ele precisa resolver aquilo, não necessariamente com o seu produto ele vai resolver aquilo. Perfeito. Então, nesse caso, a gente não pode focar só num sistema, por exemplo, se é o que a gente vende. A gente precisa explorar as formas que ele pode resolver aquele problema. E as formas não necessariamente vai ser um concorrente direto. Aí aqui o que que a gente Sim. precisa fazer? Mapear concorrentes indiretos. O que que pode ser um concorrente indireto? Ao invés de um software de sales engagement, ele pode contratar mais pessoas, ou ele Uhum. pode contratar uma consultoria de CRM, ou ele pode resolver aquilo de alguma outra forma, né? Então, a gente precisa mapear isso. Então, nesse momento onde ele é consciente do problema, a gente precisa explorar as possíveis soluções. E como que a gente faz isso? Você já está familiarizado com uma ferramenta de sales engagement? Quais são as maneiras que você já tentou, por exemplo, resolver esse problema antes? Você Legal. ficou Adoro essa satisfeito com pergunta. essa maneira? Quais os problemas que você teve? Então você começa a ver quantas vezes que ele já tentou, há quanto tempo que ele está sofrendo com isso, Uhum. e Uhum. começa a explorar como que ele imagina resolver. E aí depois fica muito mais fácil lá na frente de você falar sobre a sua solução. O que que a gente não deve fazer nesses casos, né? Nos dois primeiros níveis, principalmente. Um excesso de discurso técnico, porque a pessoa, Uhum. muitas vezes, ela não vai entender. Isso já deve ter acontecido com você, certamente. Você vai comprar algo pela primeira vez e a pessoa fica falando características técnicas do produto como se para você fosse comum. E aí você não Perfeito. entende nada. Aí você pensa assim, meu Deus, né? Tá, mas qual a diferença que isso faz? Por exemplo, numa compra de um apartamento. Ah, aqui é feito de concreto, não sei de quê. Mas assim, poxa, não sei qual a diferença isso faz na prática. Então, para um cliente que está comprando pela primeira vez, que tem um nível de consciência mais baixo, eu não posso falar termos excessivamente técnicos. E eu queria frisar isso porque isso é uma zona de conforto para a gente, porque o Uhum. produto é a nossa zona de conforto. Nós falamos muito sobre o produto todos os dias. Então, para a gente cair na armadilha de estar falando termos técnicos, achando que é óbvio para todo mundo, muitas vezes não é. Então, aqui é um hack que fica para a gente tomar cuidado com esse excesso de termos técnicos e também não mapear possivelmente os concorrentes indiretos ou outras formas de resolver o problema. Ótimo, ótimo. Aí para o Danford, uma das maiores referências em product marketing, ela usa uma frase que em B2B a gente perde mais de 40% dos negócios para indecisão, e ela cita alternativas para o papel e a caneta, para o estagiário, para o Excel. E essa pergunta que você falou, eu mencionei até, eu adoro essa pergunta.
quais são as formas que você já tentou resolver esse problema antes? Isso mostra para você, especialmente que você está começando ou não, entrantes no mercado, concorrentes indiretos. Nossa, eu não sabia que eu concorria com X. Exemplo, fomos fazer o nosso evento presencial, o Engage, e a gente descobriu durante o próprio organizar o evento que a gente estava concorrendo com soluções que davam treinamentos ao longo do ano, como são esses Netflix de vendas que a gente tem por aí. Então a pessoa estava comparando o preço do ingresso com, pô, isso aqui é um ano do seu parceiro X ou Y ali, e eu vou consumo webinar diário dos caras. Olha o concorrente indireto que a gente mapeou. E muitas vezes essa pergunta traz para você concorrentes indiretos, empresas ou análogos, como a gente brinca, o CRM é um análogo, uma ferramenta de sales Uhum. engagement. Resolve o problema meio quadrado, mas resolve. A maioria das empresas, inclusive, que a gente traz para a MeTime, usam um CRM para resolver a prospecção. Então, essa forma de o que você já tentou para resolver? Porque seu prospect já tem alguma experiência com aquilo, ele já lidou com aquele problema de forma mais ou menos habilidosa, mas ele tem alguma coisa que ele já lidou com aquele problema, alguma forma de resolver aquele problema, ele já tentou na vida. E aí essa pergunta de exploração ajuda a mapear você se o lead está no segundo estágio ou no terceiro estágio, como você menciona, objeto da minha próxima pergunta, que é consciente da solução. Normalmente já sabe como resolver, já falou, já explicar o problema que é dar passos para trás e deixar esse prospect impaciente. Então, como é que eu faço um diagnóstico com um lead que já está consciente da solução? Nosso terceiro estágio aqui. Antes de responder, só queria fazer um adendo que você citou um exemplo perfeito de clientes com baixos níveis de consciência. Quando uma pessoa, por exemplo, ela compara um preço de um evento com o preço de um curso online, né, ou de outras coisas, provavelmente ela é um cliente de baixo nível de consciência para eventos. Então, Aham, a gente entra exatamente agora. Quando você quer deixar o cliente consciente da solução, o que que você faz? Explora os diferenciais competitivos. Em um evento, você tem a perfeito. possibilidade de networking, em fazer parcerias, né? Tem várias outras coisas que não estão dentro de um curso online. E é exatamente isso que a gente precisa pensar para os nossos diagnósticos. E aí, indo para essa pergunta, se o cliente ele é consciente da solução, eu quero passar ele para um próximo estágio que é consciente do meu produto. E esses dois estágios às vezes confundem. Qual que é a diferença, né? Consciente da solução é que ele é consciente daquele tipo de solução que a gente vende, mas ele não necessariamente ele é consciente do seu produto. Ou seja, quais são os diferenciais que o seu produto tem? Por que Aham, que ele deveria escolher você e não outro concorrente, por exemplo? Então, aqui é onde a gente trabalha muito a parte de diferencial competitivo. Um erro comum são os vendedores, às vezes, trazerem diferenciais competitivos antes desse nível. E não é nessa sim, hora sim. que os diferenciais competitivos devem entrar. Um outro erro comum que eu vejo também é não trazer diferenciais competitivos, mais uma vez por vícios no processo. Tinha uma diretora de marketing que eu já trabalhei que ela falava muito que quando a gente entra numa empresa, a gente costuma ter uma visão míope do produto. O que que é isso? Por exemplo, se eu estou de fora da MeTime ou de qualquer empresa, para mim o produto é perfeito. E quando a gente está dentro da empresa, onde a gente acompanha o dia a dia, às vezes os nãos que a gente toma no nosso dia a dia, os problemas da operação que em toda empresa existe, a gente tende a desvalorizar os diferenciais competitivos do nosso Uhum, produto como se eles não fossem. E a gente precisa tomar perfeito. muito cuidado com isso, porque, de fato, nesse estágio a gente precisa explorar os diferenciais competitivos. Nesse estágio, eu também preciso saber o que que é importante para o cliente, né? O que que ele considera mais importante dentro da minha solução. Provavelmente, eu tenho uma solução que resolve várias dores, que tem várias features, que tem várias possibilidades. Mas aqui, ao invés, de ficar muito conectado ao produto, eu relembro que eu preciso ser apaixonado pelo problema e não pelo produto. E Uhum, uhum. aqui eu começo a conectar soluções
que resolvem aquela dor do cliente, e não ficar falando de muitas características ou deixando a visão de compra muito confusa. Então, aqui eu tento clarificar mais a solução, por que que ele deveria escolher a minha. E o que que eu não devo fazer nesse estágio? Focar em preço, porque preço não é diferencial competitivo. Então, quando Aham. você usa preço como diferencial, não, o meu é mais barato que o dos concorrentes, etc., não é esse momento, e isso não traz diferenciação competitiva se a dor de fato for latente, né, e precisar ser resolvidas. E ser vago também sobre os benefícios, que é o que eu falei. Ficar, às vezes, focando em muitas vantagens que não são vantagens para o cliente, né? São Uhum, uhum. vantagens na sua ótica e não na ótica do cliente. E um último erro nesse estágio também é ignorar as objeções. Elas precisam ser entendidas e quebradas. Se eu Uhum. ignoro porque o cliente já está avançando no processo e outra pessoa quebrou essa objeção, dando uma outra solução para aquele determinada objeção que a pessoa trouxe, eu tendo a perder esse cliente também. Com certeza. É uma coisa até que o próprio Spincelli menciona, que a ausência completa de objeções é indiferença, você não quer estar lá. Então a gente precisa lidar com alguma aqui, certo? Para trazer esse negócio mais adiante. Esse é um lead que você já precisa entrar em algum tipo de detalhe, porque ao conhecer as soluções, ele já conhece minimamente por que ele não deveria estar em A e com você, em B. Não com você no sentido de diferenciação competitiva, funcionalidade ou especificidades do seu serviço, mas ele sabe o que é uma coisa e o que é uma outra. Então, vamos falar de uma consultoria, ele sabe qual a diferença básica entre, sei lá, uma consultoria de go-to-market e uma consultoria Y. Então, aqui, propriedade técnica como uma característica do vendedor faz bastante diferença, porque a partir, uma coisa até que eu anotei na nossa preparação, a partir desse grau de consciência para frente, não tem como disfarçar que você, vendedor, está mal preparado. Se o cliente fizer uma pergunta difícil, não existe disfarce mais, porque desse nível de consciência para frente, só piora, no sentido de é uma call mais difícil, porque o teu prospect está mais preparado e consciente. Então, a partir desse nível aqui do terceiro, estou consciente do que é Sales Engagement e qual a diferença do CRM, não posso mais estar despreparado, porque aqui, não que você deva, tá? Mas aqui não tem mais como esconder. Uhum. Aqui o lead já vai trazer diferenciais de CRM e Sales Engagement que o meu vendedor já precisa saber e dominar. E aí, propriedade técnica aqui já começa a ser vital e decisivo. O quarto estágio, Ana, cada vez mais raro aqui, né? Cada vez que a gente sobe essa pirâmide, vai ficando mais raro. É o lead que está consciente do seu produto, mas ainda não está decidido a comprá-lo. Então, esse Uhum. normalmente já conhece, já falou com amigos, já tem ideia um pouco do preço, mas está inseguro em se mover. Como é que eu conduzo um diagnóstico com um lead nesse estágio, no quarto estágio aqui, que é esse lead consciente do produto? Estágios 4 e 5 são um sonho, né? De que o Aham, cliente levantasse a mão e chegasse nesse estágio, mas o mundo real não é assim. Mas quando a gente consegue chegar nesse estágio com o cliente, ou seja, ele está consciente do produto, ele já tem consciência que ele precisa resolver aquela dor, ele precisa decidir. Então, ele entende o seu produto, mas ele não está totalmente convencido que vai ser o seu produto. sim, Aqui eu já começo a explorar estudos de caso e cases de uma forma mais aprofundada. Então, eu pego estudo de casos específicos daquele nicho, daquele cliente, ou que se eu não tiver daquele nicho com problemas similares, como que era esse cliente antes, como foi durante a implantação e como ele está agora para legal. mostrar o ponto A, o B e o C. Então, aqui é o detalhe, aqui eu não só mando o conteúdo. Lá atrás, a gente explorava dados sobre refletir sobre o problema. Aqui não. Aqui a gente reflete sobre todo o processo. Então, eu trago cases mais detalhados. Outra coisa que é muito importante nesse estágio é a parte do CNI, do GPCT, que é mapear as preocupações. Toda, Legal. toda compra, ela traz consequências negativas, Aham, seja uma questão financeira, seja assumir um risco,
Então, nesse estágio, a consciência do cliente, ela vai aumentando, mas o processo de compra, ele nunca é linear, porque a pessoa, ela passa por picos de altos e baixos. Tipo, eu preciso resolver essa dor. Aí, nessa parte de tomar a decisão, ai, mas será? Será que eu estou tomando a decisão certa? Será que eu não estou me arriscando demais? E se isso não resolver o problema? Isso vai colocar em Uhum. risco o meu emprego? Né? Então, são várias questões. E mapear essas preocupações para que a gente consiga mostrar as implicações positivas, né? Que eliminam essas consequências negativas de uma compra, e é total, assim, a gente precisa ser empático para entender que essas consequências negativas, elas existem, na cabeça do cliente, só que muitas vezes ele não expressa. Ele expressa isso de outras formas. Por exemplo, eu ainda preciso pensar, ainda Uhum. estou decidindo, né? O preço está um pouco fora, mas muitas vezes não é isso. E é aqui que a gente erra, por exemplo, que é fazendo concessões desnecessárias, Sim, se a gente não sim, explorar total. muito bem esses pontos. Um outro erro muito comum aqui é seguir o script do processo como se o cliente não fosse já elevado. Então, eu começo a trazer aquelas coisas lá de trás, né, de o início. E isso também vai muito do entendimento do perfil do cliente. Tem clientes que pesquisam muito antes de comprar, então você já consegue mapear no início do diagnóstico que ele já é mais consciente. Se você coloca desde o início, né, falando Uhum. propósito, missão, não sei o quê, né? Reflexão sobre o problema, vai ser cansativo, vai desconectar o cliente. Então, é muito importante eu já começar de algum estágio e até valorizar esse nível de consciência que ele tem. Nossa, que bom! Você já pesquisou muito antes sobre o produto, eu estou aqui para entender um pouco mais do seu cenário. Então, é legal valorizar isso também, porque senão você desconecta muito o cliente e segue aquele script desde o início. E o último ponto, que também é um erro nesse caso, é não chamar o cliente para ação. Uhum. Parece Sim. bobo o erro, mas acontece, principalmente se o vendedor for inseguro, tiver inseguro com aquele cliente, se for um cliente muito exigente, ele fica com aquele receio de chamar para ação. Mas quando ele já tem consciência do produto, a partir desse nível, já é hora de chamar para ação também no final do diagnóstico. Sim, esse é um medo muito comum. A gente até falou sobre isso na nossa certificação de vendas remotas. O medo que o vendedor tem de pedir pelo fechamento, de pedir pela próxima ação, de pedir pelos próximos passos, quando a empresa contrata uma ferramenta ou um serviço semelhante. E, Ana, o último estágio, o mais raro deles, é quando o lead já está totalmente consciente. Esse provavelmente já usou concorrentes, já usou você em outra empresa e agora está levando para a segunda, para a terceira, conhece o produto, o serviço de fora a fora. Basicamente, ele quer que você saia da frente, ele quer assinar o contrato, ele quer voltar a ser cliente, enfim, ele está totalmente consciente de o que separa você dos outros. E como é que eu conduzo um diagnóstico, se é que eu devo conduzir um diagnóstico mínimo com um lead tão consciente e Uhum. praticamente pronto aqui para a gente iniciar um projeto juntos? Quando a gente pensa no cliente totalmente consciente, a gente pode pensar de duas maneiras. Ou ele chegou assim, que vão ser raros os casos, Aham, ou eu consegui desenvolver o claro. processo para que ele chegasse nesse nível de consciência. Então, aqui sim, a estratégia que eu uso é a de urgência e técnicas de fechamento, porque o cliente ele já está preparado para isso. Erro comum: pressionar muito antes desse estágio, fazer descontos muito antes desse estágio, pegar uma promoção, uma oferta do mês e mandar para o funil inteiro, independente do nível de consciência, sendo que não é o momento, e isso acontece muito, né? Uhum, Então, aqui nesse caso, é a fase final. Então, aqui sim eu começo a usar estratégias de negociação, cartas na manga que eu tenha, seja bônus, né, um escopo extra, algum treinamento, por exemplo, uhum, coisas nesse sentido que vão acelerar o ciclo. Aqui sim a minha preocupação é em acelerar para que ele tome essa decisão.
porque as prioridades elas mudam, o processo decisório precisa ser muito bem mapeado, não somente nesse estágio, mas no estágio anterior também, para entender quanto tempo, né, vai gastar nesse processo para que eu não deixe o lead esfriar. E aí, o que que acontece aqui? Aqui é como você falou, ele quer que eu saia da frente. Então, o que que eu preciso fazer? Agilizar as demandas. Eu preciso eliminar burocracias do processo, facilitar o processo de compra. O que que eu não posso fazer? Eu não posso ignorar detalhes, tendo aquele cliente como fechado, que acontece muito, né? Erro de forecast. Ah, já está no jurídico. Poxa, já está no jurídico. Tá, tem como eu entrar em contato com esse jurídico para poder facilitar? Posso colocar o seu jurídico em contato com o da minha empresa para eles conversarem, né? Porque geralmente assim Legal. resolve mais fácil o problema. Então são coisas que a gente precisa pensar fora da caixa para acelerar esse processo para que a gente não corra o risco de chegar até o ataque ali e não chutar pro gol, né? E Uhum. bater na trave. Então o que a gente quer nesse momento é fazer o gol. O que que eu não devo fazer também? Prolongar essa conversa inutilmente, alongar o ciclo inutilmente, trazer, às vezes, uma chuva de vantagens que não estão se conectando, com a necessidade do cliente. Então, acredito que seria isso. E também uma coisa que a gente precisa fazer é não confirmar a intenção de compra, né? Então, aqui eu começo a fazer aquela pressão positiva que você falou que tem, né, na certificação do Inside Sales Show, e tem mesmo, que fala muito sobre isso também, sobre exercer essa pressão positiva, que é o que a gente precisa fazer nesse estágio onde a gente precisa, de fato, fechar a venda. Ótimo. Enquanto você respondia, eu lembrei do vídeo do Jake e trouxe esse ponto aqui para o nosso preparo. A reflexão que ele faz é: imagina se a sua empresa está fazendo esse lead no estágio 5 totalmente consciente, passar por um processo comercial assim como o inconsciente faz, e você quer levar essa empresa para assinatura de contrato em 3 semanas, e o teu concorrente percebe que esse é um prospect educado e leva ele para proposta, por exemplo, em 3 dias úteis, olha a desvantagem que você tem em termos de tempo e até de respeito àquele lead ali que está super avançado e está pronto para já falar de propostas, e você está tentando fazer com que ele passe pelo processo padrão, entre na sua diagnóstico. Ah, estamos num mês difícil, eu tenho vaga aqui na semana que vem para a gente fazer uma call, e o ciclo vai se alongando desnecessariamente com alguém que está completamente pronto. Então essa provocação para você pensar no seu concorrente, atendendo aquele deal com a urgência e a pressa não, mas com o preparo que aquele lead tem, levando o seu prospect por uma proposta em 3 dias úteis e você em 3 semanas, isso já cria aquela angústia interna, aquela paranoia operacional para falar: não, beleza, eu vou identificar esse lead aqui e ele vai passar pelo meu processo comercial com mais rapidez porque ele está mais pronto. Ana, eu adorei o episódio, foi uma aula para mim. Obrigado por topar esse papo com a gente. De novo, é um conteúdo que eu queria muito ter feito já. Esse diagnóstico é um tema importantíssimo. A meu ver, é a reunião mais importante do processo comercial, o diagnóstico, e a gente precisa construir os problemas muito bem feitos, de acordo com a maturidade. Você deu uma aula aqui. Eu sei que esse é um conteúdo de uma aula que você já deu muitas vezes, então, mais uma vez, parabéns pelo episódio. Fica à vontade aqui para deixar seus contatos, deixar seu LinkedIn, como a audiência te encontra. O espaço é todo seu. Combinado. Vou deixar só uma atividade prática para quem está Legal. ouvindo fazer, né? Que eu acho que é bem produtiva, até para a gente pensar em como aplicar, que é o seguinte: olha para o seu pipeline, divide cada cliente por nível de consciência, depois agrupa esses clientes por nível de consciência. A estratégia sempre vai ser a gente levar ele para um próximo nível. Então, quais estratégias que eu vou usar de maneira mais agrupada para eu otimizar tempo com clientes em cada nível de consciência? E é importante trazer também, Cordovez, que os extremos acontecem, como você disse, o cliente que ele já está mais avançado,
ele não quer ficar passando por um processo extremamente longo. Perfeito. Mas um cliente também que está com baixo nível de consciência, um closer, por exemplo, não pode presumir que o SDR educou o suficiente. Poxa, é uma Exato. ligação muito mais rápida. Vamos explorar o que eu já vi de closer entrando direto em demonstração e o cliente fica desengajado. Aí vai falando, tá claro? Uhum. Tá assim. Aham. Só que Silêncio assim, ele depois. tá boiando, ele não tá entendendo, sabe? Porque Exato. você não passou por isso antes. É, quando eu vou entrar em cada coisa, vai depender de cada processo de vendas. Dependendo da venda, se ela geralmente é feita em uma reunião eu vou ter que passar por todos esses estágios, e provavelmente, se o cliente tiver um nível de consciência mais baixo, eu vou fazer uma segunda, etc. Em clientes mais complexos, geralmente é dividido em mais reuniões, reunião de diagnóstico, reunião de solução, às vezes uma outra pessoa entra no processo, e o que que eu preciso entender nesse caso? A outra pessoa não tem o mesmo nível de consciência. Eu não posso presumir Legal. que o meu contato, né, o champion, ele passou todas as informações, porque ele não é o detentor do conhecimento do produto, quem é o Perfeito. vendedor sou eu, né? Então, eu também preciso me atentar a esses detalhes em cada nível de vendas. Bom, foi um prazer estar aqui, de verdade. Muito obrigada. Admiro muito o seu trabalho, admiro muito o conteúdo da MeTime. É um Obrigado. prazer estar aqui. Para quem quiser me acompanhar, o meu Instagram é @aanadevendas, então tem dois As, a Ana de Vendas. O meu LinkedIn é Ana Moraes, vocês conseguem me achar lá também por esse nome, Moraes com I, né? Porque confunde, então não precisa falar. E assim, estou muito feliz, vai ser um prazer. Para quem quiser tirar alguma dúvida, pode me chamar no LinkedIn, no Instagram também, estou totalmente à disposição. Obrigada, viu? Fechou. Muito obrigado. A gente que agradece. Para você que ouviu esse episódio, para você que assistiu esse episódio no YouTube até agora, meu obrigado, meu abraço. Se você gostou, compartilha com seus colegas, com líderes comerciais, vendedores, SDRs, para todo mundo que precisa melhorar seu próprio diagnóstico. Essa é uma reflexão ótima que a Ana trouxe aqui. Clica no like, clica no botão de se inscrever para você saber das novidades com mais rapidez. O conteúdo sai toda terça-feira, quinzenalmente, sempre aqui no seu podcast favorito. Muito obrigado, um abraço, até o próximo episódio.